Salmo 37, versículo 5 está escrito: entrega o teu caminho ao e confie nele, e ele tudo. Amém. Eu vou pregar acerca de confiança. Talvez entregar o caminho seja muito fácil. O difícil é confiar no Senhor. Mas você está aqui porque você entregou e depois você confiou no Senhor. Amém, irmãos? É por isso que você está aqui. E Deus tem feito maravilha na sua vida, porque você entregou e confiou. Agora Ele está fazendo maravilha na sua casa, na sua família. Você pode levantar as mãos para o Senhor, agradecer o Senhor por isso nessa manhã, por você estar aqui na casa do Senhor. A nossa irmã Esté cantou aqui no hino, aqui no início, aqui, falando acerca de Abraão. Ele saiu sabendo, sem saber para onde ele ia. Mas mesmo assim a sua fé não foi em vão. Ele confiou no Senhor. Amém, irmãos? Então eu vou pregar acerca de confiança. E nós precisamos confiar no Senhor. Né, irmãos? No Salmo de número 20, versículo 7 está escrito assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos exércitos. O salmista continua dizendo: um se curva e o outro se cai, mas nós permanecemos de pé. Nós estamos aqui nessa manhã de pé. Quantas pessoas você viu que curvaram, caíram, mas a igreja de Jesus, comprada pelo sangue do Senhor, ainda está de pé, louvando, exaltando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso que está presente aqui nesta manhã. Amém, irmão? Você está aqui porque você está de pé. Amém, irmãos? Isso é confiança. Um confia em carro, outro confia em cavalo. Mas a nossa confiança está no nome do Senhor dos Exércitos, que nos trouxe nós aqui nessa manhã para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está sentindo a presença do Senhor, rasga a sua boca e dá glória ao Senhor e receba a presença do Espírito Santo que está presente aqui nesta casa, nessa manhã. Os que confiam no Senhor. Preste bem atenção, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que confiaram no Senhor. Por exemplo, em Gênesis capítulo de número 22, vai dizer assim: depois dessas coisas, tentou Deus Abraão outra vez, dizendo: Abraão, ele responde: Senhor, eis-me aqui. Aí Deus disse para ele: Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu tanto ama. Agora preste bem atenção, moço. Só tem valor para Deus aquilo que tem valor para você. Aquilo que não tem valor para você, joga na lata de lixo, não traz para o altar da casa do Senhor. Aí Deus disse: Abraão, pega Isaque, a qual tanto tu ama, e vai ao Moriá, e me ofereça em uma das montanhas, a qual eu te mostrarei. Agora eu pergunto para os irmãos: por que Deus agora chama Abraão no estreito, pastor Fábio? Sabe por quê? Porque depois que Ismael nasce, quantos anos tinha Abraão quando Ismael nasceu? Ele tinha 86 anos de idade. Quando Isaque nasce, Abraão tinha 100 anos. Até 14 com 1. Está 100 em quanto? Quando Abraão pede Isaque em sacrifício, Abraão tinha 136 anos de idade. Então tem 50 anos que Abraão não fazia mais altar para Deus. Durante 50 anos Abraão ficou parado. Sem fazer um altar para Deus. Aí depois disse: agora eu vou dar um curso desse camarada. Porque é assim que acontece. A gente ora para Deus salvar o marido, salvar o filho, abrir porta de emprego, comprar o carro, comprar uma casa. Aí depois de tudo na mão da gente, sabe o que a gente faz? A gente cruza os braços. Depois você gastou no sábado, eu não vou. Tem escola dominical domingo de manhã. Não dá para mim. Aí Deus
Deus vai fazer o quê? Deus vai dar um susto na gente, vai tocar naquilo mais que a gente ama. Aí Deus, quando viu que Abraão ficou 50 anos parado no tempo, Deus vai dar um susto, e Abraão disse: Abraão, vê o seguinte, pega agora Isaque, a quem tanto tu ama, e vai lá para o Moriá, e me oferece lá, em uma das montanhas que eu te mostrarei. O homem que tinha muito tempo ali, que não levantava de madrugada, o que ele faz agora? Ele levantou de madrugada, pegou 2 jumentos, pegaram lenha, cordou Isaque, pegou brasas e partiu para o Monte Moriá. Agora o que me chama a atenção é o seguinte, irmãos. Depois de 3 dias de caminhada, preste bem atenção. Depois de 3 dias de caminhada, pastor Fábio, Abraão tinha as brasas vivas que saiu e saiu da onde? Da casa dele. Preste bem atenção. Se cada um de nós nessa manhã, nessa consagração, se cada um de nós trazer uma brasa viva de casa, colocar ela aqui, ela vai virar uma fogueira aqui dentro. Cada um de nós tem que trazer uma brasa viva de casa. Não espera o irmão cantar corinho de fogo, você sapatear para lá e para cá. Irmão, sapateie debaixo da unção que está na sua vida, que Deus colocou nessa manhã, na tua vida, na tua casa, no teu coração nessa manhã. Aí quando Abraão chegou no pé do monte, ele olhou para os 2 servos e disse o seguinte: olha, você fica aqui, vigiando esse jumento para mim. Vigia, mas guarda direitinho, vigia o jumento direitinho. Disse para o moço assim, a confiança dele, mas ele disse assim: olha, porque eu, rapaz, iremos até ali, e após nós adorarmos ao Senhor. Ele não disse assim, após eu adorar o Senhor, não disse assim, pastor Fábio, ele disse: olha, após nós adorar o Senhor, nós voltaremos a vós. Isso é crente de confiança. Agora eu pergunto, qual foi o compromisso que Abraão saiu de casa? Qual foi o compromisso? Era sacrificar o seu filho. Mas só que Abraão confiava tanto em Deus, meu irmão, que o escritor da carta aos Hebreus diz assim, que Abraão diz assim: olha, se Deus falou comigo que em Isaque seria muito grande a minha descendência, ainda que eu mato o meu Isaque, da cinza Deus vai levantar entre os mortos, e eu vou descer daqui de cima juntamente com o meu Isaque. Sinta nessa manhã na presença do Senhor nessa manhã. Seja um crente de fé nessa manhã. Seja um crente de fé nessa manhã. Coloque a tua fé em ação nessa manhã. É isso que é confiar no Senhor. É isso que é confiar no seu resto, irmãos, é brincadeira. Isso é confiar no Senhor. Aí Abraão coloca a lenha sobre os ombros dos homens e vai subir no monte. Em Gênesis capítulo número 22, versículo 27, conta lá pelo meio do monte Moriá, qual foi a pergunta que Isaque perguntou ao seu pai? Disse: pai, nós temos lenha, temos fogo, temos cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Talvez se fosse um de nós dizer: meu filho, eu não falei a verdade com você lá em casa, porque Sara ia revoltar, não ia deixar você vir. Mas agora eu vou falar com você. Vem cá, vem cá. O cordeiro vai ser você. Mas a fé do homem, a confiança era tão grande que Abraão olhou para Isaque e disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá.
para si o cordeiro. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu só sei que o Deus que está aqui nessa manhã, o Deus do círculo de oração da primeira, é um Deus provedor das nossas necessidades aqui nessa manhã. Você tem necessidade, levanta as mãos nessa manhã, se prepara, porque você vai dar o culto em ação de graça aqui na primeira, porque o nosso Deus continua provendo as nossas necessidades. É isso, irmão, que é confiança. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. É isso que é confiar no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor e confie nele. Ele tudo fará. Ele fará tudo. Você não precisa mover uma palha, é só você confiar. Salmo 125. O homem que é chamado na Bíblia segundo o coração de Deus. Não existe outro personagem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus, a não ser Davi. Existe outro personagem? De outro nome? Não tem. Esse homem diz o seguinte: os que confiam no Senhor. Aí diz assim: eles serão como os montes de Sião, que não se abale, mas permanece para sempre. Ele diz assim: permanece por um tempo, não diz assim, permanece para sempre. Aí diz o versículo de número 2, assim, olha: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, diz assim, e assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Irmão, o Senhor está à nossa volta nessa manhã, o Espírito Santo está em nossa volta nessa manhã. Que privilégio que a igreja tem. O Senhor, minha irmã, está à tua volta nessa manhã, e se Ele está, se prepara para contar milagre, para receber cura, para receber libertação. Se prepara, porque na nossa volta está o Senhor. Você sinta que Ele está à sua volta, então joga a mão lá no alto, lá em cima, e dá um glória para Jesus, mas um glória de coração e alma nessa manhã. Amém, irmãos? E os que confiam, é os que confiam. Preste bem atenção, irmãos. Moisés foi o homem, o único homem que falava com Deus. Moisés era um homem que dava conselho para Deus. Nunca existiu um homem na Bíblia igual a Moisés. Moisés era um homem que dava conselho para Deus. Quando Deus quis matar o povo no deserto, ele ficou tão irado. Moisés disse: Deus, não faça isso. Se o Senhor fazer isso, o que Faraó vai dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo de lá, mas não teve condições de colocar na terra. Então Moisés, preste bem atenção, Moisés tinha tanta confiança em Deus, pastor Fábio, e quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, o homem tinha 600 mil, não é isso? Agora preste bem atenção, Maria, um culto com 600 mil homens, quantos milhões de mulheres tem no culto? Sempre a maioria das mulheres são muito maiores no culto do que eu devo culto dos homens. É verdade, pastor Fábio? Hoje a população brasileira está no mínimo 54% são mulheres. Se as mulheres do Brasil se unirem hoje, irmão, se elas se unirem de verdade, ela elege vereador, elege presidente da república, elege senado, elege o que ela quiser, só de se unir. Está tudo na mão das mulheres, pastor Fábio, está tudo na mão das mulheres, que não sabem usar a força que elas têm. Está entendendo? Agora preste bem atenção. Moisés, no capítulo 13, em Êxodo 14, versículo 13, quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho ali, fizeram acampar o povo, quando o povo olha para trás, percebe que o inimigo estava chegando, aí foi Moisés, o que será de nós,
Moisés, lá no Egito é sepultura para nós. Agora o que será de nós aqui? Nós estamos de lá, tão longe, para morrer aqui, Moisés. Aí Moisés, que tanto confiava em Deus, qual foi a palavra de Deus? Moisés disse: olha, não temas, fica inquieto e vede o livramento do Senhor fará. E disse mais: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verás. Ele diz o seguinte: o inimigo que está assombrando vocês, nunca mais vocês verão. Versículo 14 ele diz assim: porque o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tem batalha, meu irmão, fecha a boca e deixa Deus pelejar. Fecha os lábios e deixa Deus pelejar. Não gasta saliva à toa, porque Deus está pelejando nessa manhã, minha irmã, é em seu favor, é em favor da sua casa. Pastor Fábio, Deus está pelejando em favor do ministério aqui nessa manhã. É isso que é confiar no Senhor. Aí quando Deus veio com o povo, quando Deus veio com o povo, estava naquele maior alvoroço, ele disse: Moisés, faça o seguinte, diga a eles que fica parado. Diga a eles que. Agora eu pergunto: você já ouviu alguém marchar para trás? Ninguém nunca viu, né? De marcha é para frente. O mar estava na frente, não estava? E Deus mandou o povo marchar. E o povo foi marchando. Agora preste bem atenção. Por que Deus mandou o povo marchar? Mas gente, na obra de Deus, não tem lugar para quem anda de marcha lenta, nem para quem corre. Preste bem atenção. Se você andar de marcha lenta, você vai andar sozinho. Se você correr, você vai correr sozinho. Agora, se você marchar, Deus anda aparelhado do teu lado. Se você marchar, você tem uma companhia do seu lado, que é Jeová, o Todo-Poderoso. Aí Deus diz: Moisés, diga a eles que marcham, porque se eles marchar, eu estou do lado deles. Meu irmão, minha irmã, marcha para a oração, marcha para a consagração, e Deus vai estar sempre ao teu lado para te dar vitória nesta manhã. O povo começou a marchar, o povo começou a movimentar, irmã Esther. Aí disse Moisés: pega o teu cajado, estende ele em direção do mar. Agora preste bem atenção, eu vi muitos pregadores pregar. Moisés tocou seu cajado nas águas. Onde está escrito isso? Não está escrito. E Moisés estende o seu cajado em direção do mar. Moisés pegou o seu cajado e estendeu em direção do mar. Só quando Moisés estendeu, pastor Fábio, o cajado em direção do mar, diz a Bíblia Sagrada, que um vento oriental. O que quer dizer vento oriental? Vento oriental quer dizer o seguinte: vento quente. Aquele vento quente soprou sobre o mar vermelho. Aí no capítulo 15, por ali você vai encontrar, pastor Fábio, que aquele vento quente, quer dizer o vento oriental, o vento quente, ele saiu das narinas de Deus. Olha o Deus que você serve. Ele abre caminho para você passar somente com o sopro das suas narinas. Somente com o sopro quente da tua narina. Há caminho para você passar nessa manhã. Não tenha medo, não tenha dúvida. Deus está abrindo caminho para você passar. É só confiar, irmãos. É só confiar, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele
tudo fará. Entrega o seu caminho, Senhor. Pastor Fábio, a Bíblia diz que depois que discípulos pescaram a noite toda, num lago chamado Genezaré. Depois que pescaram a noite toda, de manhã Jesus chegou no lago. Quando Jesus chegou no lago Genezaré, que era um lago, não era um mar, era um lago, os discípulos estavam lavando a rede, porque havia pegado muito peixe, né? Não saiu. Não saiu, eles não pegaram. Aí a Bíblia diz que Pedro, Tiago, estava lavando a rede. Porque pescou a noite toda e não pegou nada. A noite custava, não pegou nada. Lavando a rede. Aí Jesus pediu que o barco de Pedro emprestasse. Quando Pedro empresta o barco para Jesus, não mandou que ele afastasse o barco um pouco da praia para ele pregar a palavra. Aí depois que Jesus pregou ali aproximadamente 45 minutos, de 45 a 50 minutos, ele deu a palavra para Pedro. Pedro, o mesmo Pedro que pescou na noite no mesmo lugar, com a mesma rede, disse: Pedro, vai às águas profundas. Não vai às águas rasas, não. Nas águas rasas, se você pegar barrigudinho, peixe pequeno, colchão velho, gato morto, cachorro morto, aí Deus disse a Pedro: vai o mar alto, as águas profundas, e lança a rede para as vossas pescas. Pastor Fábio, se fosse eu, talvez, na minha ignorância, dizia: Jesus, vem cá. Falar bonito que você fala, eu não falo não. Fazer milagre você faz, eu não faço não. Agora de pesca eu entendo melhor um pouquinho, que eu sei, eu acho que eu entendo um pouquinho melhor. Mas Pedro não falou nada com Jesus. Disse: mestre, eu lancei a rede a noite toda, não peguei nada. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Aí diz a Bíblia Sagrada que Pedro foi às águas profundas. Para pegar peixe grande tem que ir às águas profundas. Aí Pedro chegou lá, lançou a rede. Lançou a rede, pastor. A rede pesou. A rede pesou, começou a puxar. Diz a história que parecia que a rede ia arrebentar. E quando chegou cá fora, começou a contar os peixes. A história diz assim: e era 153 peixe grande. Tem uma coisa, irmão. Usa a tua confiança, porque tem peixe grande para chegar na sua rede. Usa a tua confiança. Deus trabalha ainda enviando peixe grande para essa igreja. Deus tem peixe grande, mas usa a rede nas águas profundas, pastores e obreiros da casa do Senhor. É só confiar na palavra. Irmãos, quando eu prego confiança, eu me lembro de Jó. Todos sabem que Jó perdeu tudo. Só não perdeu a sua confiança no Deus que ele servia. Perdeu tudo. Era o homem mais rico que havia na terra do Oriente. Tinha muito camelo, muitas ovelhas, muita jumenta, muito cego. Não sabe o que aconteceu. Jó perdeu tudo. Depois que o senhor perdeu toda a sua fortuna, a mulher disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Olha bem a situação. Aí no capítulo 19 de Jó, versículo 25, aquele homem fica tirando bichinho do seu corpo com um caco de telha, pastor Fábio. Mas ele diz assim: olha, eu sei. Ele sabia o quê? Ele disse assim: eu sei. E as pessoas olhar para ele, esse homem não sabe de nada, olha um tipo desse homem. E diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar. Talvez você hoje aqui, meu irmão, não está vivendo o melhor da sua vida. Talvez você não está vivendo o melhor que você desejava viver. Mas preste bem atenção: quando o seu Redentor se levantar, a sua história vai ser outra, a sua vida vai ser outra, a sua família vai ser outra, o seu emprego vai ser outro, a sua história vai mudar, porque o Redentor vai se levantar.
É isso, irmão, que é confiar no Senhor. Confiar em Deus quando tudo está muito bem é muito fácil. A conta bancária gorda, morando num bairro muito bom, andando num carro de boa qualidade, é muito fácil confiar no Senhor. Agora confia no Senhor quando as coisas vão mal. É nessa hora que você tem que provar para o diabo que você confia num Deus sobrenatural. É só confiar. E mais à frente você vai encontrar Jó dizendo, pastor, no meio do sofrimento, ele diz assim, olha, ainda que ele até me mate, mas nele eu esperarei, com todos os meus caminhos. Ele diz assim, ainda ele pode até me matar do jeito que eu estou, mas nele eu estou esperando. Isso, meu irmão, minha irmã, isso é homem de fé, isso é confiança na palavra de Deus. É melhor confiar, diz a Bíblia, em Deus do que confiar nos homens. Deus me promete e não faz, mas Deus promete e Ele faz. Jeremias diz, bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa manhã vamos confiar mais em Deus, irmão. O nosso irmão Lázaro cantou aqui um hino dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. É o Miranda que muda, é nós que mudamos, mas Deus está no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma vontade de te abençoar você. É só você nessa manhã e eu colocarmos a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Confia. Diz um certo dia, pastor Fábio, entrou em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, aproximou dele um centurião. Era um general comando. E aquele general comandava um batalhão de quantos homens? Soldado ele comandava? 100 soldados. Eu tenho um criado na minha casa, eu tenho um criado lá na minha casa, que está paralítico e violentamente atormentado. O diabo nunca brincou de ser diabo. É por isso que em João 10, versículo 10, Jesus diz assim, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz assim, muito bem, mais claro, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus para aquele criado assim, olha, porque centurião, pode deixar, eu vou na sua casa, eu vou na sua residência. Aí já vai Jesus caminhando, aquele centurião, o centurião olhar para Jesus, já vai Jesus caminhando, chegou no meio do caminho, o centurião olhou para Jesus e falou assim, vem cá, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Olha a confiança daquele homem. Mas tem um negócio, o Senhor disser uma palavra aqui agora, uma palavra, eu quero só uma palavra, não quero duas nem três, eu quero uma palavra. Se o Senhor mandar uma palavra agora lá na minha casa, o meu criado que está violentamente atormentado, ele vai ficar sarado, vai ficar são. Aí você olhou para aquele centurião e disse, em verdade eu digo que nem tanto, nem Israel, encontrei tanta fé como nesse centurião. Agora preste bem atenção, esse homem aqui, ele não andava com Bíblia debaixo do braço não, gente. Ele não estava em círculo de oração, não. Esse homem aqui não conhecia o verdadeiro cristianismo, mas tinha uma fé, irmãos. Aí Jesus falou que esse homem falou, vai ser feito conforme a tua fé, vai embora. Jesus volta para casa, o centurião vai para sua casa. Quando o centurião chegou em casa, irmãos, o que ele viu? O homem que estava oprimido, endemoniado, paralítico, estava são. Aí o centurião perguntou de casa, vem cá, que hora que ele levantou da cama aí? Que hora que ele ficou curado? Ele disse, foi tantas horas do dia. Aí o centurião disse assim, olha, foi nessa hora que lá no caminho eu estava falando com Jesus.
Aí Jesus disse: irmão, seja homem de fé, coloca a tua fé em ação, coloca a tua confiança em ação. Se esse homem não tivesse confiança, o paralítico dele ia morrer paralítico e endemoniado ainda. Coloca a tua fé em ação nessa manhã. Coloca a tua confiança em ação nessa manhã. Nós perdemos muitos milagres porque não colocamos a nossa fé em ação. Nós não usamos a nossa confiança em Deus. Nós falamos muito de Deus e usamos pouco a nossa confiança em Deus. Para encerrar, meu irmão, não gosto de passar do horário. Eu vou falar aqui, eu vou passar do horário, depois o pastor não vai chamar para pregar mais. Tem esse negócio. Todo pastor que for tomar conta de igreja, irmão, pastor que passasse 10 minutos do horário, não chamar mais não. Porque tem hora para começar e tem hora para terminar. Eu sou rígido com o negócio de horário, sou muito rígido com o negócio de horário. E 2 Reis capítulo 4, a história da mulher. Ele disse assim, era uma mulher das filhas dos profetas. Ela procurou quem? Eliseu. Disse: Eliseu, meu marido, teu servo morreu. E tu sabia que o teu servo temia o Senhor. Agora veio o escredor e quer levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu disse àquela mulher: declara-me o que tu tem dentro de casa. Aqui todo mundo bonitinho, todo mundo bem vestido, todo mundo cheirosinho, mas Deus quer saber o que tem lá na sua casa. Declara, mulher, o que tem na sua casa. Ela olhou, pensou, disse: olha, a tua serva não tem nada em casa, não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Eliseu olhou, a situação da mulher está resolvida, o milagre está dentro da casa dela e ela não sabia. Irmão, o seu milagre está dentro da sua casa. O seu milagre está dentro de você. O seu milagre está dentro de vocês. O Espírito Santo está dentro de você nessa manhã. O Espírito Santo está dentro da sua casa nessa manhã. Jesus está dentro da sua residência nessa manhã. Então tem solução para o seu problema dentro da tua residência. Eliseu disse para a mulher: vem cá, então faz o seguinte, tem um pouquinho de azeite? Tem. Irmãos, você não pode fazer milagre, não precisa ter muito azeite não. Você precisa ter somente um pouquinho. Mas um pouquinho que você tem nessa manhã, coloca na mão de Jesus nessa manhã. Ah não, eu tenho pouco, não vou nem apresentar meu pouquinho. Coloca o seu pouquinho na mão de Jesus e ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. E a vitória é sua, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Aí Eliseu disse para a mulher: então faz o seguinte, vai, volta para sua casa, vai a todos os teus vizinhos e pede muitos vasos emprestados. Não pede pouco, pede muito. Deus quer que você pede pouco, que pede muito. Deus quer que você pede muito. E Tiago diz assim: quem pede não recebe porque pediu mal. Vamos aprender a pedir nessa manhã. O profeta diz: vai e pede muito vaso emprestado. Mas não pede vaso cheio, não pede vaso vazio. A mulher saiu pedindo vaso emprestado. O que me chama a atenção para terminar a minha mensagem é o seguinte: por que aquela mulher não comunicasse bem e não podia namorar? O que aconteceu com ela, irmã Leomi? Perdeu o filho dela para os credores do mesmo jeito. Não adiantava falar com o profeta, não devia ter feito. A águia dela era o tamanho da quantidade de vaso que ela conseguisse. Todo lugar que ela chegou, ela conseguiu o vaso. Aí encheu o quarto de vaso. Mas só que me chama a atenção é o seguinte, irmãos. Ela começou contando a história para o profeta. Depois o quarto está cheio de azeite, mas voltou em quem, pastor Fábio? Ela voltou nu? Ela podia dizer o seguinte: agora meu quarto está cheio de azeite, soltou no meu nariz, vou vender o azeite, pagar os credores, vou ficar tranquilo, vou ficar na benção. O que ia acontecer com ela? De 2, 3 meses, está quebrada de novo. Mas quando ela volta lá e fala com o profeta disse: olha, mulher, volta lá, entra no quarto, pega o azeite, vende o azeite, paga os credores. E de hoje em diante, vou te dar uma palavra profética, de hoje em diante, ninguém vai bater mais na sua porta, porque você e os seus filhos vão viver do resto
do azeite. Nunca mais ninguém vai te cobrar, nunca mais ninguém vai bater na sua porta, porque de hoje em diante você e os seus filhos vão viver do resto. Eu encerro dizendo, pastor Fábio, igreja de Deus, os vizinhos daquela mulher esperavam que a qualquer momento ele ia ficar sozinho, sem filho. Começou a ver ele andar, talvez os melhores camelos, as melhores sandálias, os melhores vestidos, e eles ficaram sem entender o que aconteceu com essa mulher. Será o que aconteceu com essa mulher? Perdeu 2 filhos, agora estou andando tão chique. O que aconteceu? Porque essa mulher conhecia o Deus de Israel. Quem conhece Deus, irmão, nunca fica confundido, nunca fica envergonhado. Quem conhece o Deus de Israel.